Olá, sejam bem-vindos a mais essa conversa, mais esse encontro para falarmos sobre Jesus. Vamos começar com uma prece. Elevemos nosso pensamento a Deus, o nosso Pai Criador, Pai de amor, de bondade, de justiça, de misericórdia. Pensemos também em Jesus, o nosso Mestre amado, o doce Rabi da Galileia, nosso irmão maior. Pedimos que Ele nos envolva na sua luz, no seu amor, na sua paz, nos protegendo, nos intuindo, para que possamos abrir bem o nosso coração e permitirmos que semeemos o seu Evangelho. Vamos pedindo também aos nossos benfeitores, nossos amigos espirituais de todas as horas, que nos dá sempre sustentação, auxílio, amparo, que nos dê proteção para essa conversa sobre o Evangelho de Jesus seja bem proveitosa. Que assim seja. Há mais de 2000 anos, Jesus fez um convite muito especial que permanece ecoando através dos tempos. Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu hei de aliviar-vos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para o vosso espírito, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Mateus 11, de 28 a 30. Quando Jesus diz, "Vinde a mim", Ele está convidando a todos nós, a toda a humanidade, e nos dá a segurança que Ele vai estar sempre conosco, que nós podemos contar com Ele sempre, principalmente quando estamos oprimidos, como quando estamos cansados, sobrecarregados, aflitos. Ele sempre estará conosco. Esse convite se assemelha às mãos estendidas que a gente sempre vê Jesus para nos dar acolhimento, para nos amparar. Também nos lembra, nos dá confiança daquele abraço que tanto necessitamos quando estamos cansados, quando estamos oprimidos. Oprimidos porque a vida sempre nos oprime, a vida sempre nos dá aflições. Jesus faz esse convite e durante essas palavras a gente sente que Ele nos dá o socorro, nos dá consolo. É só ir até Ele. Ele nos dá proteção, nos dá acolhimento. É um convite de alguém que conhece o nosso viver, de alguém que entende o nosso sofrimento, de alguém que sabe das nossas limitações e se oferece para nos amparar, para nos aliviar. Ele é alguém que se coloca como referência para aliviar o nosso sofrimento, nos dá alívio. Nada mais é do que o Cristo, o Mestre,
o Filho de Deus, o Espírito mais puro, mais elevado, o governador do orbe. É o Cristo, o modelo, ele é o guia que nos ensina o caminho para chegarmos ao reino dos céus. Ele ensina o caminho que vai nos aliviar. Se nós estamos cansados, com muitas dificuldades, Ele dá a mão, abre os seus braços para que possamos nos aliviar. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, ele diz: examina a própria aflição. É necessário reconhecer as nossas necessidades de aprimoramento, aproveitar as oportunidades para que possamos exercitar o processo educativo. Quando se inicia um problema para a gente logo questiona. Por que comigo? Nós assumimos até uma posição de revolta, de rebeldia, uma atitude até derrotista. Nós dizemos assim, Deus me esqueceu, Deus está de mal de mim, ou até eu estou de mal de Deus. Às vezes a gente fala isso, né? Às vezes nós somos até intolerantes, orgulhosos, egoístas. Nós esquecemos que nós fazemos, às vezes, mau uso do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. E por isso temos as dificuldades. Kardec diz para promovermos um diálogo interior, para checar como anda a nossa conduta, nossos sonhos, nossa motivação. Se faz necessário lembrar que a caminhada da vida nem sempre o caminho será leve, mas Deus nos dará os sapatos adequados. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala no capítulo 6, o título é o Cristo Consolador, no item 2. Ele diz assim: todos os sentimentos, misérias, decepções, dores físicas também, perda de seres amados, encontram consolação na fé do futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. A esperança vem suavizar a amargura. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Jesus nos convida, Jesus nos aguarda, Ele nos convida, apesar de nos aguardar no decorrer dos milênios, essas suas palavras ainda soam nas consciências, trabalhando nossas reservas, até que o livre-arbítrio, imprescindível em tal decisão, possa ser acionado na direção dele, que se constitui na porta de solução de todas as dores e apreensões. Jesus espera por nós. Jesus nos aguarda. Cristo vem ensinar sobre o amor, esse nobre sentimento do qual ele deu mostras durante toda a sua vida. Ele destaca que a força do amor é a única capaz de produzir paz e alegria duradoura. Apesar de nos aguardar tanto tempo, somos nós
que temos que ir até Ele para sermos aliviados. Às vezes nós temos dificuldades para aceitar também as respostas. Nós não estamos, às vezes, preparados para ouvir, para entender o que nos acontece. A nossa condição no momento nos traz a dor, a aflição. E o Cristo Consolador nos fala da fé do futuro, na fé do futuro, que nada acontece por acaso conosco. Assim, o Espiritismo também nos traz conhecimento das coisas que nos faz saber de onde viemos, para onde vamos e por que nós estamos aqui nesse planeta Terra, planeta hoje de prova e expiações. O que nós combinamos na nossa programação reencarnatória? O Espiritismo nos esclarece. Chamamentos aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Cristo, ele vem nos ensinar, vem passar os seus ensinamentos, que é baseado no suave amor. Ele é o caminho, ele é o modelo, ele é o guia que nos auxilia, nos ampara, nos alivia em todos os nossos momentos difíceis. Ao recomendar aos discípulos que se amassem como ele os amou, ele falou para toda a humanidade. Ele falou daquela época e dos tempos que viriam sendo até hoje o nosso maior exemplo. Na fala, eu vos aliviarei, ele traz a promessa do alívio de nossas dores, que se dá a partir do momento em que nos sintonizarmos no padrão do Cristo. Ele oferta o alívio, mas ele não cura, porque a cura real depende de cada um de nós. E ela se iniciará quando tivermos consciência das leis divinas e passarmos a vivenciá-las. Essa vivência também se dará quando, após a análise e reflexão das tendências, das tentações que existem dentro de nós, passarmos à ação renovadora. Ele oferta o alívio, como aqui nessas linhas fala, mas ele não cura, ele não tira a nossa dor. Ele se coloca ao nosso lado para nos aliviar, para que nós possamos seguir em frente. Essas vivências que a gente está falando é o momento em que nós refletimos sobre as nossas dores, sobre as nossas aflições, nós pedimos um auxílio para podermos entender por que isso acontece conosco. Jesus, ele sempre fala, não te desesperes, essa dor vai te regenerar, ela ensina, ela é um processo de aprimoramento. Jesus nunca se apresentou como solucionador dos nossos problemas. Não, vem aqui que eu resolvo tudo. Não, mas ele nos convida a fazer a nossa parte, a nos responsabilizarmos pelos nossos deveres. Ele torna-se dessa forma um educador que ele sempre se fez compreender. Ele nunca transferiu responsabilidade que pertence a cada um de nós. Ele fala, vá e não peques mais, quando ele ajudou aquela Maria de Magdala, né? Aquela passagem é tão linda, né? Ele sempre falou, vá e não peques mais.
Ele fala quando ele consegue fazer, as pessoas começam a enxergar, as pessoas começam a andar, os leprosos ficam limpos. Ele fala: a tua fé te salvou. Esse texto de Mateus, ele revela uma das mais belas e consoladoras manifestações de Jesus. Ele demonstra essa sensibilidade de educador, com profundo conhecimento do seu ministério e do que efetivamente necessita ser repassado para nós, nos ensinando. Faz depender de uma condição da nossa assistência, da felicidade que ele promete aos aflitos. Essa condição que ele impõe está na lei por ele ensinada. Por isso que ele fala que o seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve, ele fala, e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Essa é a única condição que Jesus nos impõe. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Emmanuel. Jesus nos aguarda. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala no capítulo 6, numa linha desse item do Cristo Consolador, acho que no item 6, ele fala: vossas almas não estão esquecidas, e eu, divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando estiveres em oração, continua Emmanuel, examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Se realmente procuras caminho justo, ouçamos o Cristo e a palavra dele por bússola infalível traçar-nos a rumo certo. Jesus nos aguarda. Quando ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Nós já ouvimos várias vezes essa passagem tão linda, mas convém que a gente relembre, né? A etimologia nos explica que jugo é essa peça de madeira que serve para emparelhar dois animais para o mesmo trabalho. A simbologia é um vínculo de submissão, de obediência, da gente estar sobre o domínio de alguém. O jugo do Cristo é o conteúdo moral, é o remédio para todas as causas das atuais aflições. Ele é leve porque Jesus traz uma resignação para a dor, demonstrando que os nossos desafios, os nossos problemas, as nossas dificuldades não são punições, mas sim o esquecimento com as leis divinas. A dor é um processo de purificação, não de punição. É um processo de aprendizagem. Então, aceitar o jugo do Cristo é ter confiança na justiça divina, é observar o seu Evangelho. O jugo é leve quando nós aceitamos, não quando a gente se considera um injustiçado. Por que comigo? Por que não comigo? Não há vitimismo, né?
quando a dor bate na nossa porta, entendo que eu estou sendo convidado para dar ou para aprender alguma coisa. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Ele nos dá conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde que a gente vai, por que a gente está aqui, por que a gente está nessa família, por que eu tenho, porque eu estou nessa cidade, nesse país. A lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus. Então, a gente começa a entender e compreender que a dor não é punição, não é castigo, que Deus não nos castiga. O Espiritismo, a gente entende que Jesus é consolação pela fé, pela esperança que Ele nos dá. Lembremos que o jugo do Cristo é a observância da lei divina. O Espiritismo também nos ensina que a gente faça uma reflexão, o que nos provoca os sofrimentos, que a gente fique atento aos conselhos do nosso bom e mestre, o conselho amoroso, que a gente siga o seu evangelho, o seu caminho, que é o jugo suave. E com a prática do amor e da caridade, que é o fardo leve, nós vamos encontrar o descanso para as nossas almas. É muito fácil conseguir o descanso e Jesus nos acena a cada dia, a cada momento. Nós é que somos complicados. Observar que somos todos irmãos, cultivar a fraternidade, saber amar ao próximo. Vejam, quando a gente fala que não é difícil, a gente tem que começar com as pequenas coisas. Dá um minuto de atenção, às vezes, para uma pessoa que está atravessando uma fase difícil. Às vezes uma observação gentil, um cumprimento, um bom dia com um sorriso. Às vezes a gente nem imagina, mas faz um bem muito grande. Às vezes a pessoa está tão fechada na sua dor, no seu sofrimento, que ela sente um acolhimento num sorriso. Emprestar o ombro, como a gente sente que Jesus faz isso. Ouvir a pessoa conversar, a gente dar bons conselhos. E é tão pouco isso. É dessa forma que a gente cria a solidariedade. Quantas coisas que nós podemos fazer, quantos recursos nós podemos dispor, se a gente quiser, praticando o amor e a caridade, o fardo fica leve. O processo de renovação no bem exige dedicação e persistência, esforço obtido, em geral, à custa de suor, de lágrima, de sacrifício. Jesus nunca falou que seria tudo muito fácil. O jugo do Cristo é a observância da lei divina. A sua missão é só a lei do amor. O jugo é leve, a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade, que educa e promove o ser humano. Não impõe fardos que não possamos suportar. Não endereça problema que não estejamos aptos a resolver. Jesus nos deu o caminho,
seu evangelho, que é o jugo leve, com a prática do amor, da caridade, o fardo é suave. Às vezes, nós nos encontramos em situações muito difíceis, mas eles nos trazem, essas dores nos trazem, essas situações nos trazem amadurecimento, aprendizado. Nós vamos somando todas essas experiências e à medida que nós vamos vivenciando essas situações junto com Jesus, fazendo a nossa parte, a nossa caminhada, ela vai se tornando mais leve, não sem dores, nem sem aflições, mas tendo fé que Jesus está nos amparando. Muitas vezes Ele está nos carregando no colo, a gente nem percebe, mas Ele sempre está nos amparando. Enriqueçamos-nos de amor e sirvamos sempre. O coração aberto ao esplendor solar do bem pode amparar, libertar, erguer, salvar e aperfeiçoar para sempre. Faça o bem quanto possa. Essas frases eu encontrei no livro Instrumento do Tempo, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tanta vez somente significam lições regeneradoras, e sim que o talento celeste é a atitude da alma que, ouvida a própria luz, para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si próprio nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam sem constrangimento ou barulho a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. No livro Religião Espírita, também de Emmanuel. Deus fala e Jesus confirma nessa mensagem tão linda que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Jesus sabia que nos momentos difíceis é que as suas palavras poderiam ser melhor compreendidas e aceitas, visto que nós nos momentos agradáveis ou nas horas bem fáceis, que está tudo bem, tudo alegre, não temos problemas, nós ainda muito vinculados ainda aos valores terrenos, a gente não sente necessidade de sermos confortados, né? Ou mesmo esclarecidos sobre as leis espirituais. Por isso que Jesus, ele se dirige aos que andam em sofrimento, está apenas escolhendo a melhor ocasião de ser entendido e atendido. Por isso que ele fala aos que estão sofrendo. Jesus sabe que quando estamos com algum problema, a nossa tendência é procurar ajuda. O alívio que Jesus pode dar é o que vem da compreensão, da aceitação, do esforço, da prática das leis de Deus. O alívio que Jesus nos dá é saber que acima de tudo e de todos existe um ser superior, criador de tudo que existe, o nosso Pai amado. É um ser perfeito, absoluto nas suas qualificações, que nos criou para sermos perfeitos e felizes. Não adianta simplesmente
a gente ter uma religião, a gente ir à igreja, ao templo, ao centro. Isso só é muito bom, também nos traz consolo. Mas é preciso a gente se chegar a Jesus. Ele diz, eu estou aqui te esperando, vinde a mim. Ele promete, venham, eu vos aliviarei. Mas a gente tem que ir até Ele. Que a cada dia nós possamos nos lembrar disso. Que Jesus não nos abandona em nenhum momento. Ele está nos esperando. Ele diz, vinde a mim. Com esse convite especial, Jesus traz o porvir para nós, ofertando-nos o caminho para a felicidade. Também muitas vezes, na nossa caminhada, nós temos também uma dificuldade para discernir o que é certo, que caminho que eu sigo, que atitude eu tomo, o que eu faço. E Joana de Ângeles, através do Divaldo de Franco, ela diz, ergue-te pela oração ao Senhor, suplicando-lhe a claridade mental. Se nós olharmos à nossa volta e nós observarmos os fardos que outros estão carregando, nós vamos perceber que a vida tem sido até generosa conosco. Então não há motivos para a gente se revoltar, para a gente dizer por que comigo. E quando a gente se vê nesses apuros, é recorrer sim à prece, à oração, é conversar com Jesus, é ficar num cantinho, sozinha, e conversar com Ele. Abre o Evangelho. Às vezes a gente abre e o nosso coração está tão amargurado que a gente nem entende o que a gente leu. Então, leia em voz alta, leia mais do que uma vez, peça ao seu mentor que se aproxime de você, que te auxilie naquela hora e converse com Jesus. Reze o Pai Nosso, faça uma prece de coração. Entreguemos sim a nossa vida a Jesus, confiemos nele, andemos junto com ele. Fala, Jesus, eu quero seguir teu caminho, me ajuda, me alivia, segura na minha mão e vamos caminhar juntos. No Evangelho, no capítulo 6 também, no item 8, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. A gente tem que pedir muito. Resignação. Tomai, pois, por divisa devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõe a caridade e a humildade, o Espírito da verdade. Então, Jesus é vida, Jesus é amor, é atividade redentora, é bênção de todos os dias. Com Jesus, nós vamos conseguir caminhar, porque Ele prometeu de nos aliviar, nos dar consolo, nos dar acolhimento.
muita paz. Vamos agora, finalizando a nossa conversa, com a prece. Jesus, Mestre amado, guia e modelo, se conosco, Jesus, hoje e sempre. Nos auxilia na nossa transformação moral. Ajuda-nos a cuidar da nossa vida interior, harmonizá-la, aprender com nossas dores, dar mais leveza à nossa vida, sermos gratos, muito gratos por todas essas oportunidades, servir com alegria, cultivar amigos, ter sinceridade nos nossos propósitos de mudança interior. E assim, vamos interiorizando o Cristo. Que façamos boas escolhas na nossa caminhada. Que o teu convite especial, Jesus, esteja sempre no nosso dia a dia. Que possamos nos lembrar todos os dias desse teu convite, para aliviar as nossas aflições. E que através, Jesus, através do amor da caridade, possamos chegar até vós. Que consigamos percorrer a nossa caminhada com muita esperança, com muita coragem. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe.